A atividade complementar dessa semana vai trazer duas questões. A primeira envolvendo trigonometria e a segunda envolvendo a planificação de sólidos geométricos. São questões do terceiro ano do ensino médio e eu sou a Flaviane Gonçalves e vou explicar detalhadamente cada uma delas, então não perca! Essa primeira questão é uma questão tirada do site Toda a Matéria. Um menino avista o ponto mais alto de um morro conforme figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H deste ponto. E pediu nessa questão que considerasse aí as três medidas. O seno de 20 graus, que é igual a 0,34, o cosseno de 20 graus e a tangente de 20 graus, que é 0,36. A figura que nós temos, nós vamos observar aqui o menininho, ó, e ele está olhando o ponto mais alto de um morro num ângulo aí de 20 graus. Ó. A altura do menino em questão aí é 1,30, é 1,30 m. E o morro é o que está querendo achar a altura dele todo, né? O morro está aqui, o ponto mais alto dele, ó. Só que eu tenho que fazer o seguinte, eu posso achar a medida que está faltando, né? Porque essa medida aqui, essa distância, é de 500 metros. Eu posso achar esse pedaço aqui usando a trigonometria, mas eu tenho que lembrar que a altura toda do morro vai ser do ponto mais alto dele até o ponto em que compara aqui com a distância que o menino está, né? Então, desse ponto aqui. Para eu poder calcular, eu tenho que achar esse pedaço aqui, ó, primeiro. Depois que eu achar esse pedaço, eu vou somar com a altura do menino. Então, nós temos aqui nesse triângulo, ó, esse pedaço aqui que eu não sei, o ângulo de 20 graus, que foi formado aqui, e essa distância que é de 500 metros. O menino está aqui, ó. Então, lembrando, eu vou calcular esse pedaço e quando eu tiver esse pedaço, eu vou somar com a altura do menino para poder identificar aí a altura do morro. Só que para eu calcular isso aqui, já que aqui é a altura, então aqui forma um ângulo de 90 graus, esse lado aqui é a hipotenusa. E eu não tenho informação nenhuma a respeito da hipotenusa. Eu tenho o cateto oposto, porque ele está opondo ao ângulo de 20 graus aqui, ó. E tenho o cateto adjacente. E uma fórmula que eu uso para poder calcular isso é seguindo aí o valor da tangente. Tangente de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente. E nos dados aí do problema já foi informada a tangente de 20. O valor da tangente de 20 é 0,36. Então, nós vamos ter aqui que 0,36, né, porque a tangente de 20 é igual a x dividido por 500. Se eu multiplicar aqui, ó, eu já consigo achar o valor do x, que a princípio é daqui até aqui, só. Então, eu vou fazer que x é igual a 500 vezes 0,36. Para eu multiplicar 0,36 por 500, eu posso, se quiser, multiplicar só pelo 5. Quando tiver o valor, no final eu acrescento os dois. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18, vem 1. 5 vezes 0, com 1, 1. Acrescento os dois zeros, porque eu tinha que multiplicar 500. Só que agora eu volto com os dois zeros, porque são dois números depois da vírgula. Então, eu tenho que voltar com a vírgula. No final, vai dar 180. Então, esse valor que nós achamos aqui de x, só representa aqui o x, é 180, é isso aqui. O exercício está querendo saber o tamanho do morro. Então, o morro conta esse x que nós achamos, mais a altura do menino que foi dado aqui, que era de 1,30. Então, 181,30 metros vai ser nessa questão aqui a alternativa D. Segunda questão. Essa já foi uma questão do Enem do ano de 2012.
Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? A primeira questão que nós vemos aí, esse primeiro desenho, né? Nós temos um retângulo, ó, um círculo na parte de cima e um círculo na parte de baixo. O retângulo considera a folha. Se eu juntar, né, uma bordinha aqui com a outra, ó, descer o círculo que está aqui e o de baixo para cá, nós vamos formar aqui, ó, um cilindro. Então, a alternativa da primeira figura, a gente já sabe que é cilindro. Ou poderia ser a letra A, ou a letra D, ou a letra E. Então, das 4 letras em questão, ó, A, B, C, D e E, a gente já pode excluir a letra B, porque está falando cone, e a letra C também, cone, não é. Então, já temos aqui que ou vai ser A, D ou E. Vamos ver a segunda figura. A segunda figura aparecem 5 retângulos, ó. Nós temos 5 retângulos e um pentágono aqui, uma figura aí com 5 lados, né? Considerando que todos os lados são iguais e o desenho aqui não está ajudando muito, mas só para ter uma noção. Então, a hora que eu fosse desenhar essa figura, é como se eu tivesse aqui, ó, um pentágono, só que ele está deitadinho, ó. Então, vou montar aqui a figura, é como se ficasse algo mais ou menos assim. Então, aqui nós temos um prisma. Um prisma é quando eu tenho a mesma figura embaixo e em cima, sem ser circular, né? Eu tenho que ter polígonos aqui. Então, o que eu tenho aqui é um prisma. Se eu tiver que dar um nome para esse prisma, vai ser um prisma de base pentagonal. Porque a base aqui, ó, é uma figura com 5 lados, que era esse lado aqui. Então, aqui eu já tenho um prisma pentagonal. Letras B e C eu já não preciso considerar. Na letra A, aqui está. Prisma de base pentagonal, que está correto. Na letra D, falava que era tronco de pirâmide. Tronco é só uma parte de uma pirâmide. E na letra E, prisma. Aí, na letra E, está correto, que é prisma, né? E aqui já está mais especificado ainda. Prisma de base pentagonal. Mas, por enquanto, a letra D a gente já pode tirar. E a última figura que nós temos aí é uma figura representada por 4 triângulos. Todos iguais, né? Se eu pegar essa parte aqui, essa outra parte aqui e essa outra parte aqui e considerar essa que eu deixei em branco aqui como se fosse uma base e virar as outras 3 pontas, a figura que nós vamos formar aqui, ó, vai ser uma pirâmide. Ó, essa aqui é a base que ficou paradinha aqui. Eu vou levantar essa figura, essa parte da frente e essa outra aqui, ó. Então, no que vai formar aí uma pirâmide triangular aqui, ó, de base triangular. Na letra A, pirâmide, está correto, e na letra E, tronco de cone, o que não é. Então, a alternativa correta aí para essa questão vai ser a letra A. E eu espero com isso que tenham entendido, que tenha facilitado ainda um pouco mais, tá? E até mais. Se tiver alguma dúvida, já sabe, né? Entre em contato comigo. Beijo!